Você está no canal Sagrado e Esotérico. Hoje venho trazer para vocês uma linda história que infelizmente não começou bem. Foi a maldição dos Bragança, que é a família imperial portuguesa. E que graças aos milagres de Nossa Senhora Aparecida, teve a sua maldição destruída pela graça do milagre da Santa. Então eu espero que gostem do vídeo, porque além de ser sagrado, esotérico, é uma linda história de amor e fé. Mas para ver o vídeo, roda a vinheta. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Muitos milagres aconteceram durante a sua descoberta e existência, até que se torne padroeira do nosso país. Inclusive, uma quebra de maldição em sentido a princesa Isabel, que alcançou uma graça enorme devido à fé dessa santa, maravilhosa e querida por todos nós. A maldição dos Braganças, que era a família imperial que colonizou o Brasil, é citada em diversas crônicas a respeito dessa família de Portugal. Em 1139 a 1910, do Império do Brasil, 1822 e 1889, portanto também do Império Ultramarino Português. Bom, a maldição, gente, teria começado lá nos primórdios com o regente de Portugal, Dom João IV, no século XVII, quando o monarca teria agredido um frade franciscano. E ele chegou, agrediu, o cara pediu uma esmola e ele começou a dar pontapés nele. E ele implorava pela esmola. E o frade, em resposta, rogou ele uma maldição. O rei, daquele dia em diante, e toda a sua geração futura, jamais teria um primogênito do sexo masculino da família Bragança. E viveria bastante para chegar ao trono, ou seja, nenhum ser daquele dia em diante do sexo masculino não viveria para chegar ao trono e ser coroado rei. Bom, de fato, a partir de então, todos os que nasciam do sexo masculino, também conhecidos como varões, daquela dinastia morreram antes, sem poder atingir o trono, sem reinar, morriam antes. Uns séculos após a maldição, os reis Dom João VI e Dona Carlota Joaquina tentaram reverter, fazendo visitas anuais aos mosteiros dos franciscanos, lá em Lisboa e também já no Rio de Janeiro, que já estava sendo colonizado. Sem resultados, no entanto. E coincidentemente, com raras exceções, os primogênitos dos ramos reais da dinastia dos Bragança apenas deixaram de morrer quando a família perdeu a soberania, tanto em Portugal
quanto no Brasil. Né, gente? Isso aí é uma coisa que fica complicado, porque ninguém conseguiu assumir o trono sendo do sexo masculino. Chegava àquela altura, morria antes. E aí, como a gente já tinha a nossa primeira santa, a nossa querida Nossa Senhora Aparecida, também tínhamos a nossa princesa Isabel, e que era devota fervorosa da Santa Imaculada Aparecida. A princesa Isabel, ela tinha o sonho de ser mãe de um menino que herdasse o trono da realeza. Com o objetivo de ser mãe a qualquer custo, a princesa Isabel sofreu vários abortos. E a primeira gravidez, que conseguiu levar até os 9 meses, foi frustrante, porque resultou no nascimento de uma criança morta do sexo feminino. Após um trabalho de parto difícil e muito doloroso de 50 horas, 4 obstetras não conseguiram extrair o feto. Foi necessária uma craniotomia, um procedimento rotineiro na época, em que se consistia na perfuração da cabeça da criança com o objetivo de reduzir o crânio para dar passagem para o bebê. Mas não teve muito êxito, não. Mas muito persistente, né? A princesa Isabel, devota de Nossa Senhora Aparecida, pedia com muita fé para lhe conceder um filho, e dedicava um mês de Maria limpando a igreja, enfeitando com flores frescas, diariamente na igreja de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, onde ela morava. Um ano após perder a filha, ela deu à luz a um menino. Isso depois de ter feito a promessa. Como vocês viram aí, ela era devota, ela pediu, e agora ela engravida no dia 15 de outubro de 1875. Após 13 horas de trabalho de parto, nasceu Dom Pedro de Alcântara. O menino nasceu asfixiado em consequência de um parto fórceps. Para quem não sabe, fórceps é quando existe um aparelho que pega a cabeça da criança, acopla e puxa. Aí ele sofreu lesões no braço esquerdo e ficou paralisado devido ao problema. E ele foi apelidado de Mão Seca, mas milagrosamente livre da maldição, sobreviveu. Note que ele nasceu desse jeito para mostrar que a vaidade não era tudo. Então, essa criança que nasceu, que também não tinha culpa do antepassado dele, já livre da maldição, ele foi contemplado com o direito de viver, quebrando assim a maldição. E foi com muita fé que a princesa Isabel conseguiu realizar o sonho, após 11 anos de casado. Nos anos seguintes, a realeza brasileira... Bom, como eu dizia, nos anos seguintes, a realeza brasileira, no caso, a princesa Isabel e esposo, ganharam mais 2 herdeiros, Dom Luiz Maria e Dom Antônio, ambos do sexo masculino. Como eu disse, a fé dela e de tantos outros nós brasileiros quebrou essa maldição. Quantas maldições nós temos quebrado em nome de Deus e da nossa padroeira, não é verdade?
Por duas vezes, durante o Império, a princesa Isabel fez romaria e a santa ofereceu muitos presentes. Em 1868, ela ofereceu um manto com 21 diamantes, simbolizando os 21 estados brasileiros da época. E em 6 de fevereiro de 1884, ela deu de presente a Nossa Senhora Aparecida uma coroa de ouro de 14 centímetros e 11 de largura, feito com 300 gramas de ouro, 24 quilates, cravejada com 40 diamantes e rubis da sua coleção pessoal de joias. Ou seja, ela tirou de si, como prova de amor, e deu para Nossa Senhora Aparecida as joias pessoais dela. E essa coroa era idêntica à que ela... uma curiosidade interessante é que cada rei tinha a sua própria coroa, seu design, e essa coroa seria a coroa que a princesa Isabel seria coroada no próximo reinado, o que não aconteceu. Mas existe uma frase interessante da princesa Isabel que poucos conhecem, que eles falaram: a senhora pode não ganhar o trono, porque ela viria a ser a pessoa que fez a Lei Áurea, que aboliu a escravatura. Então ela falou: se eu não puder reinar, Nossa Senhora Aparecida vai ser a rainha perpétua do Brasil. Graças à origem da maldição, todos os primogênitos que morreram ao longo do período da monarquia brasileira foram enterrados no convento de Santo Antônio, lá de frades franciscanos, como se estivessem sendo dados como um penhor de arrependimento da agressão daquele antepassado que lhes trouxe a maldição. Os frutos de alguns relacionamentos de Dom Pedro I, extraconjugais, também acompanharam essa infeliz maldição. O primeiro filho dele com a Marquesa de Santos, com Dom Pedro I, e com Noemi Thierry, também morreram antes de completar um ano. E ainda com a uruguaia Maria del Carmen Garcia, e também teve uma criança morta. Apesar da maldição dizer a respeito dos primogênitos varões, homens, algumas varoas também foram vitimadas dessa infeliz coincidência. Foi o caso de Dona Luísa Vitória, primogênita de Dona Isabel, princesa imperial do Brasil, que foi morta em 1874. Pode-se considerar o mesmo de Dona Maria Amélia, primogênita de Dom Pedro, com sua segunda esposa, Dona Amélia, princesa brasileira que morreu aos 21 anos de tuberculose, quando já era noiva do futuro rei Maximiliano, lá do México. Após a abolição da escravatura, Nossa Senhora Aparecida ganhou um lugar na maioria dos terreiros afros de Umbanda e nas casas dos católicos brasileiros e do mundo inteiro também, né? Mas falando dos cultos afros, é difícil você não encontrar nenhum terreiro que não tenha a imagem da Nossa Senhora Aparecida lá num destaque no seu altar. E ela é como se fosse a querida dos pretos velhos, apesar de que a madrinha dos pretos velhos é Nossa
Senhora do Rosário. Mas, com certeza, desde a abolição até os dias atuais, ela influi diretamente em todas as nações e umbandas que nasceram depois da abolição da escravidão. Ou seja, Nossa Senhora do Rosário é a madrinha dos pretos velhos, mas Nossa Senhora Aparecida é a madrinha de honra da Umbanda. Bom, esse foi o milagre de Nossa Senhora Aparecida com a princesa Isabel. Mais para frente, a igreja lá no Vaticano coroou a princesa Isabel com a rosa de ouro, uma vez que ela era uma grande devota da princesa, da Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, e é uma honraria que foi dada a poucos. Tá bom, minha gente? Então, fica claro que essa maldição foi selada por mais um dos milagres de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Espero que tenham gostado dessa curiosidade e lembrando sempre que, com muita humildade, não vamos desafiar nunca as pessoas mais simples e nem as que não são mais simples que a gente, principalmente mexer com o sagrado e nem com o esotérico, porque isso rendeu uma maldição que perdurou por séculos. E se não fosse a Santa Aparecida, ela estaria aí até hoje. Então, eu espero que os senhores tenham gostado e, com muita humildade sempre, eu digo que mexeu com vocês, mexeu comigo. Até o próximo vídeo.